Muito bem, galera. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês, né? Temos aqui esse corte do Equipe F da ESPN Brasil para falar de Flamengo e Vasco, esse empate que, ó, tá aqui na minha garganta, engasgado aqui, cara. Que raiva. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Viu? É o seguinte, se você não quiser deixar o like, eu até entendo, mas, cara, não custa nada, né? Deixa o like para me ajudar, valeu? Eu sei que o Flamengo não merece o like, mas deixa o like aí para ajudar o nosso canal, o nosso corte, o nosso esforço aqui de estar gravando diariamente para vocês. Muito obrigado a todos, tamo juntos. As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Comente aqui quem você mais ficou assim, ó, pistola da vida no jogo. Com quem você mais se irritou no jogo? Comente aqui, quero saber, cara. Eu já até sei, né? Eu já até sei, mas não custa perguntar. Vamos lá pro vídeo. Ontem o Flamengo abriu 2-0. A gente, a partir daí, pensou até que o Flamengo fosse... Pode falar. Desculpa. É que nós estamos falando aqui, eu vou falar, né, meu amigo Prats, está nos assistindo, ele mandou um ponto aqui que eu gostaria... Desculpa, tá, Vini? Desculpa eu quebrar aqui, mas só para... Ele jogou um negócio assim. Será que o Santos vai, com clareza, apurar todos os fatos, com tamanha influência do pai do Neymar lá dentro? Achou quase impossível. Porque o Marcelo Teixeira praticamente entregou o Santos nas mãos do Reformaram do o estádio, reformaram o CT. Você acha que vão fazer alguma coisa? Vão fazer nada. Vão fazer nada. Vamos ao jogo do Maracanã. Clássico de 4 gols no instante final, lei do ex. O Hugo Moura acabou empatando o jogo. Nossa pergunta ali na escalada, nas manchetes, Tetra. Foi vacilo do Malvadão ou mais mérito do Vasco? Para você, colocando nessa balança, como é que fica? Então, assim, acho que as duas coisas aconteceram, né? Eu não vou tirar nunca o mérito de quem não desiste, quem é resiliente, quem luta, quem vai buscar, que foi o caso do Vasco da Gama. Mas aí a gente vai analisar aqui o jogo e eu vou dar a minha opinião. Então, como você sabe que eu não gosto de ficar em cima do muro, para mim foi mais vacilo do Flamengo, porque o Flamengo abre 2-0, o Flamengo tem um time muito melhor do que o do Vasco, o Flamengo vive um momento muito melhor do que o do Vasco da Gama, a pressão é muito maior em cima do Vasco da Gama, o maior número de torcedores, como sempre, foi do Flamengo, então assim, tudo a favor do Flamengo, e o Flamengo vai tomar o primeiro gol aos 38 minutos do segundo tempo, e tomou o segundo, o empate aos 91, se não me engano, já nos acréscimos. Então, assim, acho que foi um vacilo, porque o Flamengo começa o jogo melhor, aí a gente está vendo o lance do pênalti, sem querer também é pênalti, eu acho que o Paulo Henrique vai na passada e tem a infelicidade nessa passada pisar no pé do Pedro, que não ia fazer nada, não ia conseguir, acho que nem cruzar ia conseguir. E o Jorginho bate muito bem, como sempre, sem pulinho, mas dessa vez vai direto e faz o 2-0, que o Flamengo absoluto no jogo, como você falou, muita gente pensou até numa goleada. O treinador foi muito sincero, o Leonardo Jardim, ele diz que as mudanças que ele fez com uma intenção de ter mais posse de bola, de ser um time mais experiente no meio campo, com a entrada do De La Cruz e do Saúl principalmente, era para segurar a bola, para ter mais bola, para trabalhar mais a bola e assim, português claro, e enrolar o jogo, segurar o jogo. Já 2-0, tá mais pro final, vou segurar. O Flamengo teve algumas outras chances, o goleiro do Vasco, como sempre, muito bom goleiro, fazendo boas defesas, mas o Renato Gaúcho corrigiu um erro para mim, que ele teve no início do jogo. Já falando do jogo, não sei se já era para falar ou se era... Pode falar, à vontade. Quem vacilou mais para mim foi o Flamengo. Não, eu acho que assim, os treinadores, eles oscilaram igual os times que eles comandam. O Renato Gaúcho, para mim, começa o jogo conservador, com 2 laterais direito pelo lado ali, fazendo uma dobra, o Paulo Henrique com o Puma, com um meio campo mais de... conservador mais por dentro ali, com 2 homens de frente que não são os homens de lado, de velocidade, de drible, que é o Brenner e o David. Hoje eles jogam até mais por dentro do que por fora. O Andreas tinha um problema aí de, sei lá, uma pancada que levou no meio de semana, mas eu tô com o Pascoal.
O jogador consegue jogar quanto tempo? Eu prefiro que ele comece jogando. Vai entrar depois que a coisa, sabe? É que tudo bem, aconteceu, o Vasco buscou o empate, mas o Andrés Gomes, ele é um dos melhores do Vasco da Gama. E ele estava no banco com essa questão de uma pancada. O Vasco ficou mais conservador, entregou a bola para o Flamengo no início do jogo, assumiu que o Flamengo era melhor, vamos jogar por uma bola. E assim, o Flamengo teve a oportunidade no primeiro tempo de definir, ou achava que tinha definido o jogo, né? Porque faz o 2-0 já no segundo tempo. Mas aí o Renato Gaúcho com 2-0 começa a ser o Renato Gaúcho. Ousou, botou o time para frente, colocou Adson, colocou Spinelli, colocou Andrés Gomes, colocou o Hugo, né? Depois ele colocou ali atrás também. Ele fez várias alterações, tirando o lateral direito, tirando o volante, botou o time para frente. Nuno Moreira, boa, Zé. Boa. Botou o Nuno também, que entrou bem, inclusive ele bate o escanteio, né? Enfim, o Vasco foi para frente, mais naquela coisa assim, do Vasco que não desiste, da torcida que é o time da virada, o Vasco que virou vários jogos no campeonato, inclusive contra os times que estão no pelotão da frente, né? Por incrível que pareça. É Palmeiras, é São Paulo, é Fluminense. Ainda bem, né? Porque senão a coisa poderia estar pior ainda, né? Ainda bem que o Vasco virou sobre o Palmeiras, São Paulo e Fluminense. Parabéns para o Renato, conseguiu reverter, para mim, um erro que ele comete no início do jogo. Acho que ele poderia botar um time um pouquinho mais com características ali ofensivas. Não é todo mundo para frente não, mas poderia botar uma peça diferente ali, na minha opinião. Escapou de perder e de tomar uma goleada, por isso que eu acho que o Flamengo vacilou. O treinador, volto a dizer, o Leonardo Jardim falou assim, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, mas eu penso que quando eu faço as mudanças é para haver uma melhora, para a coisa acontecer. E quem entrou, não entrou bem, não resolveu. Aí eu estou falando de Bruno Henrique, o Alacian, Saul, De La Cruz. Ele só fez 4 substituições, porque ele usou os tempos, então não conseguiu fazer a quinta, né? E me parece que quem perdeu espaço com ele é o Everton. Sabe o que é isso aí, cara? Usar 4 substituições em 3 paradas, sabe o que é isso? Falta de planejamento, cara. Você já tem que ter na cabeça antes do jogo começar. Vou fazer 3 paradas, vou tirar tal jogador e pôr tal jogador. Tipo assim, e tem que saber improvisar em cima da hora. Aconteceu um fato novo, um imprevisto. Cara, ele já tem que saber o que vai fazer também, né? Parece que ele não sabe o que tá fazendo, cara. Ontem foi a prova disso, né? Tô falando do Leonardo Jardim, tá? Entrou Cebolinha, porque entrou o Alacian, entrou o Bruno Henrique, entrou todo mundo e o Cebolinha ficou no banco. Pois é. Tem uma coisa impressionante, né? Só uma coisa, Pascoal. É o cansaço do Flamengo, é evidente. Mas tem o cansaço e tem também o modo de jogar dos times do Leonardo Jardim. A crítica, nesse momento, ao trabalho do Leonardo Jardim é que o time do Flamengo é muito permissivo. Tem aquela característica que às vezes a gente coloca num time de futebol. Este time joga e deixa jogar. O Flamengo não está deixando jogar demais, não, Pascoal? Tá. Bom, o modo de jogar do treinador do Flamengo é muito claro desde o Cruzeiro. Fazer o gol o mais cedo possível. O time do Felipe Luiz tinha mais controle. Tem, mas agora fazer o gol o mais rapidamente possível para atrair o adversário e no contra-ataque buscar o segundo gol, o terceiro gol. Esse é o formato de jogo do Flamengo. É muito semelhante ao do Palmeiras. Né? Só que são jogadores diferentes, outra categoria, o time trabalha a bola de uma outra forma e a gente pode discutir. O formato de jogo. O que é que o Flamengo promove no início das partidas? Pressão total na saída de bola, rouba a bola, tá perto do gol, faz 1-0, atrai o adversário, faz 2-3, acabou o jogo. Ontem, o Saul ontem entrou sem marcha. Entrou na marcha lenta. O Jorginho saiu cansado, porque estava voando. Aí o Saul entra, não precisa... o Arrascaeta fez falta. É claro que o Arrascaeta faz falta. Muitos desfalques ontem, né? Puxa vida, se o Arrascaeta não faz falta. Claro que ele faz falta.
o Carrascal faz falta. Claro que o Carrascal faz falta. Paquetá faz. Todos esses caras Mas fazem. não é incomparável? Mas é exatamente isso, Zé. Aí que você me ajudou. É isso que eu preciso. Cara, não tem nada a ver isso aí, cara. De incomparável, não incomparável, imbatível, não imbatível. A força de vontade, muitas vezes, ela supera a técnica, né? O Vasco ontem só não superou o Flamengo, só não venceu o jogo porque não deu tempo. Ainda bem, né, cara? Porque não adianta ter bons jogadores se o cara não correr também. Tem que correr, tem que ter vontade, cara. O Flamengo perdeu na vontade ontem. Perdeu assim, entre aspas, né? Empatou o jogo. Mas poderia ter perdido, né? Você me ajudar. Porque é o seguinte, é o incomparável. E esses caras que entram têm que dar conta. Gostei dessa, Pascoal. Dá mais uma que eu... É o incomparável. Tem que dar conta esses caras que entram. Muito obrigado. Isso é quando tiver naquela fase legal. Isso é quando a gente dá uma cobrança incomparável. Entendeu? Por quê? Porque o time do Flamengo... Foram 7 vitórias seguidas e agora o segundo empate consecutivo. Estava sendo incomparável. Esse aí é incomparável. Ontem, o time deu uma freada. Não sei se é porque cansou, é um time que estava cansado, porque o Léo Jardim faz as alterações, ele não faz tudo, ele faz 2, 3 no time que começa. Percebo que alguns jogadores ontem estavam realmente muito cansados, especialmente no segundo tempo. Segundo tempo, quando o Vasco começou a mudar o time, começou a botar o time para... Quando entrou esse Andrés Gomes, os caras do Flamengo falaram, Jesus, entrou esse curisco aqui, como é que eu vou marcar? O Adson começou a só tesourar para cá, corta para cá, corta para lá, e os caras não entendendo muito bem o que estava acontecendo. O Alexandre cansou demais no final do tempo, e não saiu. O Alexandre já estava cansado no comecinho do segundo tempo, ele já estava sofrendo. Então, o Alexandre estava sofrendo. Esse é o lateral do Brasil na Copa. Não, só para saber. Entendeu? Sofreu demais. E já não é... Desculpa, Pascoal. Pois não. E não é de ontem, não. Não foi só ontem, não. O Alexandre vem numa sequência de jogos ruins, bem abaixo. O Vasco não cansa? Não, o time do Vasco estava melhor fisicamente, entendo, do que o Flamengo, inclusive na parte final. O Vasco, mas jogou no meio de semana também. Mas jogou com o time mais reserva. Mais reservas, hein? Poupou demais. Os caras... E teve a viagem aí do Flamengo. Pascoal, mas com todo respeito, eu acho assim, nós estamos em abril. Ué, né? mas o Varela jogou no meio de semana? Não, Varela não. Os dois laterais da seleção do Uruguai estavam em campo ontem. Léo Ortiz e Léo Pereira descansaram no meio de semana. Então não pode estar cansado. O Varela e o Puma. Nós estamos falando de maio, começo de maio, o time já está cansado? Mas, sério? Zé, os caras jogam a cada 3 dias. Pascoal, com um dia sim, dia não, os caras... banco sim, banco não, todo dia tem substituição, tem mescla. Tem. E mesmo se não fosse isso, nós estamos em maio. Em maio nós estamos falando que o time está cansado. Tá cansado, Zé. Não, tá Mas cansado, é o que tá cansado. o time Sabe, demonstra em campo. Mas sabe que tá cansado? Tá cansado porque o Saul não entrou bem. Tá cansado porque o time foi lá para trás, né? O De La Cruz não entrou bem. Tá cansado porque quando teve as substituições do Renato, o Renato colocou o Flamengo em dificuldade e o treinador tem sempre a mesma forma de jogar. Vamos falar um pouquinho. Zé, é sempre a linha de daqui a pouco a gente volta para o Vamos lá. Flamengo, mas tem um cântico muito famoso da torcida. 2-0, você vê o jogo de sábado, o teu rival empata em casa. 2-0 é perigoso, jogando em casa. Aí, pra mim, todo jogo eu quero estar ganhando 2-0. 2-0 é perigoso pra quem tá perdendo. Conversa fiada. 2-0 é ruim pra quem tá tomando de 2-0. Tá dentro do Maracanã, maior número de torcida do Flamengo, o time é melhor, tá ganhando 2-0, ganha o jogo, bota pressão no rival. Então teve gosto de derrota, ia diminuir. Não, você me perguntou no início do programa, não foi? Foi. Foi vacilo do Flamengo ou foi mérito do Vasco? Eu te respondi, vacilo do Flamengo. O Palmeiras empatou. Você tem a chance de ganhar o Clássico, de manter a invencibilidade. Eu não lembro a última vez que o Flamengo perdeu para o Vasco. Não lembro, acho que foi 2000 e... no Campeonato Brasileiro. O Vasco não vence o Flamengo desde 2015 pelo Campeonato Brasileiro, né? Vou ver aqui. 2015. Acho que eu trabalhava no Vasco. Foi 2015 mesmo. Eu trabalhava no Vasco. Então.
Então, assim, você mantém manteve, né? Porque foi empate o jogo. Mas eu acho que o Flamengo perdeu a oportunidade de encostar no Palmeiras e manter esse rendimento. Agora já começa aquelas conversas fiadas. O time tá cansado. E o Flamengo vai jogar fora de casa no meio de semana. Jogo importante, a Libertadores. Depois pega vai lá na Colômbia, depois vai lá pro Sul pegar o Grêmio no sufoco. Jogo duro. Aí depois, se não me engano, tem Libertadores. Não, tem o Vitória. Só ganhou de 1 a 0 no Maracanã. E depois só tem o Palmeiras. Decisão no Barradão. Antes da Copa, o Palmeiras. É o penúltimo jogo antes da Copa, antes pelo da Copa. brasileiro. A última vitória do Vasco contra o Flamengo pelo brasileiro foi no dia 27 de setembro de 2015, 2-1. Mas em 2023, pelo Campeonato Estadual, o Vasco derrotou o Flamengo. Pelo estadualzinho, foi no Campeonato Brasileiro. O Mirassol é o jogo que falta para o Flamengo. Sim. Né? No Maracanã, né? Se fosse naquela... No Maracanã. Se fosse no início do campeonato, a gente estava vendo que o Mirassol não estava bem. Já deu uma acordada, né? Agora já mudou um pouco essa trajetória do Mirassol. Por isso que eu digo, né, Zé? Fazendo bons resultados. E esse jogo atrasado aí, galera, é só pra depois da Copa do Mundo. Ou seja, vai demorar, hein? Ih, rapaz. Inclusive ontem, a vitória contra o Corinthians que me surpreendeu. E o Pedro? Gol e assistência. Eu falo pra vocês, o Pedro é muito... Pedro com o Leonardo Jardim voa abaixo. Não só ele, alguns outros jogadores com o Leonardo Jardim. O Samuel Lino voltou a jogar, né? O Plata entrou no time e está jogando um futebol que chama a atenção. O Pedro é o centroavante diferente que o Brasil tem. É centroavante. Você vai dizer, os outros não são? Não, mas esse é o centroavante. Os outros gostam de sair da área, buscar jogo e tal. Pedro ou Igor Thiago? O Igor Thiago faz uma campanha espetacular na Europa, tá vivendo agora, para levar para a Copa. É Pedro. Até como opção pro segundo tempo, tá ali, azedou. O Brasil tá perdendo o jogo se empatar. Um centroavante de referência, um jogador da área, um jogador que define muito bem. E o Pedro, você viu o gol que ele fez ontem? Belo gol. Você viu? Belo gol. Olha só, a bola raspa no volta, carambola pra cá. Onde é que ela vai parar? No pé do cara que faz o gol. Cai é na o perfume canha. que a bola gosta. Vocês estão entendendo o que é o perfume que a bola gosta? Ela bate no zagueiro, bate no outro, carambola no joelho de um. Ó, o zagueiro vai tirar, não consegue, o Robert não, volta, vai tirar, não tirou, sobrou no Pedro, cesta. Por quê? Porque a bola ele tem o perfume que a bola gosta. Exatamente isso. Dá uma olhada nisso aí. O Pedro tem uma facilidade, né? Eu já ouvi muita gente dizer, mas o Pedro não é um bom jogador, ele não joga bem fora da área. Não, joga bem fora da área. Essa ele errou o chute completamente, pegou no bico da chuteira. Né? Essa aí que pega no bico da chonca, sai sem força, sai para lugar nenhum. Não pegou bem na bola. Poderia ter pego melhor. O Pedro fez a diferença, o Samuel Lino está jogando bem também. Está fazendo um trabalho muito bom. O Zinho tem razão de falar do Flamengo, porque se sai 4-0 no primeiro tempo, alguém ia reclamar. Faz o gol, Luiz Araújo. E o pé direito dele também, né? Cabeça baixa. Que gol perdido, hein? Meu Deus, cara, olha isso aqui. Isso aqui é gol perdido, hein? A perna boa do Luiz Araújo é a canhotinha, né? Se ele... que não ia dar tempo para ele puxar para canhota aqui, que a marcação chegaria, né, galera? Mas ele finaliza muito mal, olha. Faz o gol, Luiz Araújo. E o pé direito dele também, né? Cabeça baixa. Aí na volta pro segundo tempo, aí saiu o lance do pênalti. PH, hein? Quase foi pra Copa. Eu não sei explicar muito bem o que é isso. Não sei se o PH... ele não quis parar do jeito que ele estava correndo, a velocidade, ou se ele foi pro choque, eu não entendi muito bem essa jogada. Mas foi pênalti, né? Porque hoje ele tá impossível, Zé Elias. Ele não tá segurando, não. Ele tá falando tudo que ele tem vontade. Hoje ele só tá dando pedrada na gente aqui. Quando chegar no São Paulo, eu tô imaginando. Não, pergunta do goleiro. Quando chegar no São Paulo, pergunta do goleiro. Goleiro pra mim tem... Tem crédito. Não foi isso que você falou antes do programa, não. Foi? Vou pedir o VAR aí. Tem o VAR aí? Logicamente ele errou no gol. Tá. Assim, se você levar em consideração, tem falha... mas volta pro Pedro. Vamos lá pro Pedro. Pra mim, Quantos atacantes o Ancelotti vai levar, Pascoal? Ele falou que ia levar 8, não é? 9.
Será que ele vai levar 8? Não é. Oito? Eram 9, né? 9. 9 defensores. Ah, 9? 9? Eram 9. 9 com 9 são Nine. 18. Ó, vai ter o quê? Time só para atacar? Eram 9 defensores, 9 Zé. atacantes. Atacantes 18. eram poucos, Não eram tantos, poucos, não. Eram poucos meio-campistas. Não, eram poucos Eram atacantes. 5 meio-campistas. Mas eram poucos atacantes de área. Tem de área tá falando... um só. Não, acho que... Tem vários que 3 jogam... goleiros, Tem- 3 goleiros, 21. É. Tem vários que jogam pelos Para 26 lados. são 5 no meio campo, é o que o Perrão falou. Pelos lados, se você pegar, você tem 21. Pelos Não, lados, então tem chance. Então ele então vai Pedro levar- tem chance. ele vai levar 2 de cada lado. Você viu Dois de os cada brasileiros no final de semana no futebol europeu? Final de semana e hoje. Muito bem, galera. Já falei muito desse jogo aí que me irritou pra caramba. Não vou falar mais desse jogo, tá? Vamos falar aqui da renovação de contrato de Bruno Henrique até 2027. Foi sacramentado hoje a renovação de contrato dele, tá bom? Então vamos lá para os detalhes aqui, ó. Flamengo anuncia a renovação de Bruno Henrique até 2027. Flamengo oficializou nesta segunda-feira a renovação de contrato do atacante Bruno Henrique. O novo vínculo é válido até o fim de 2027 e foi assinado após o treino no Ninho do Urubu. O vínculo anterior se encerrava em dezembro deste ano. As conversas já estavam encaminhadas há quase um mês. As partes venceram todas as etapas necessárias nas últimas semanas e restava apenas a assinatura. Bruno esteve acompanhado pela esposa Giselen e os filhos Lorenzo e Pietro. Desde o primeiro convite, o Flamengo mexeu comigo. Ó, o Bruno Henrique falando, né? É uma honra enorme seguir por mais um ano. Cheguei com o objetivo de ajudar e vivi muito mais do que imaginava. A palavra é gratidão por tudo que construí aqui e pela extensão de contrato. Quero continuar dando alegria ao torcedor e ajudar o clube a conquistar ainda mais, afirmou Bruno Henrique. O Flamengo iniciou as tratativas no fim de março. Recentemente, o presidente Luiz Eduardo Batista se manifestou publicamente em prol da permanência do atacante de 35 anos, afirmando que o ídolo deveria permanecer no clube até se aposentar. Eu gostei da arte, hein? Ficou bacana, hein? Parabéns aí a Flamengo TV, a equipe do Fla. Os vencimentos do jogador, inclusive, não vão sofrer alteração. Na renovação em 2024, Bruno Henrique ficou ficou entre os mais bem pagos do elenco. Mas essa não é mais uma realidade, porque depois chegaram outros jogadores ganhando muito mais, como Lucas Paquetá, por exemplo, né? O Flamengo não chegou a propor uma redução salarial. O staff do jogador também entendia não fazer sentido uma diminuição. Um dos grandes ídolos da história recente do Flamengo. Bruno Henrique chegou ao clube em 19, com 17 títulos conquistados. O camisa 27 tornou-se, ao lado de Arrascaeta, o maior vencedor da história do Flamengo. São 361 jogos, 114 gols e 58 assistências no total. Após encaminhar a renovação de Bruno Henrique, o Flamengo passa a ter 3 atletas com contrato chegando ao fim. Em dezembro de 2026, Everton Cebolinha, tchau, vai dar tchau, né? É o único com desfecho decidido e não irá renovar com o clube carioca. Aos 34 anos, o zagueiro Danilo ainda avalia as chances de se aposentar ao fim da temporada. Flamengo, por sua vez, aguarda o veredito final do camisa 13. Alexandro também tem futuro pendente. Aí, massa, né, cara? Gostaram da renovação do Bruno Henrique? Eu gostei. Nosso ídolo, né? Merece demais, né? Merece tudo de bom. Valeu, meus amigos! Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, paciência, né? Quando o Flamengo não ganha, às vezes os vídeos não agradam. E eu entendo perfeitamente porque a gente fica chateado, né? Mas é isso. Vida que segue, bola pra frente. Quinta-feira tem mais. Flamengo, Independente Medellín, na Colômbia, né? Jogo difícil, porém, a gente já viu o Medellín jogando.
eles são bem ruinzinhos de bola, né, galera? Dá pro Flamengo ganhar lá. Basta ter vontade, né? O time que tem vontade supera a técnica e a tática, né? Às vezes, só ter tática não adianta, tem que ter técnica. Quer dizer, tem que ter vontade, que eu quis dizer. Às vezes, vou repetir, tá? Eu errei. Às vezes, só ter técnica e tática não adianta, tem que ter vontade. Agora sim, valeu, tamo junto, saudações e fui!